O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor. Pois o amor é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse culto de quarta-feira, se coloque de pé no seu lugar. Vamos estar orando ao Senhor aí na sua casa mesmo. Feche seus olhos. Senhor Deus, te damos graças por esse tempo precioso que estamos na tua presença. Que o Senhor venha falar no nosso coração nessa noite, Pai. Que desde a oração inicial, o louvor, a adoração, a palavra que for ministrada, Senhor, possa trazer mudança e transformação em nossas vidas, Pai. Deus, no nome de Jesus, que temos um tempo precioso na tua presença, Senhor, nessa noite de quarta. No nome de Jesus, amém. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos louvar a sua alegria nessa noite. Colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre as portas para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Santo é teu nome, Senhor. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre as portas para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre as portas para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração, de comunhão. Santo é teu nome, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Nós te glorificamos, Pai. Glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Santo é teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto.
sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pertencemos a ti, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco. Meus queridos, nós vamos agora consagrar os dízimos e as ofertas na presença de Deus e também sempre nos lembrando das ofertas missionárias. Você sempre tem aí na sua tela a nossa imagem com o número da conta bancária, onde você pode fazer uma transferência, um depósito bancário ou até mesmo uma transferência através do aplicativo do Pix. Mantenha a sua fidelidade, o seu amor. Lembre-se, nós vivemos um tempo em que estamos sendo todos nós provados. Mas também nesse tempo de provação, Deus nunca nos deixa só, nunca nos deixa desamparados. E Deus nesse tempo de provação, Ele está também provendo meios. Porque quem quer ser fiel, irmão, olha, faça chuva, faça sol, não tem tempo difícil, não tem tempo ruim. Quem é fiel e quer se manter na fidelidade, vai sempre encontrar um meio, uma forma de se conduzir dessa forma e desta maneira na presença de Deus. Eu oro a Deus e rogo para que cada um de nós sejamos encontrados fiéis na presença de Deus. Porque Deus não pode ser infiel, jamais deixará de ser fiel, jamais deixará de cumprir com a sua santa palavra. Então, confie em Deus e coloque a sua vida nas mãos de Deus, através da oração, do jejum, de uma vida comprometida com Ele, mas também da sua fidelidade e aplicação na consagração, em devolver os dízimos e as ofertas em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor agora os dízimos e as ofertas que os seus filhos voluntariamente devolvem na sua casa, através de um depósito, de uma transferência, de um Pix, não importa, mas cada um exercendo a sua fidelidade, porque isso também é relacionamento e relacionamento com o Senhor. Eu te peço, meu Deus, e já pedindo em agradecimento, que o Senhor sustente a cada um, a casa de cada um, que não falte nada, não falte comida na despensa, não falte suficiência financeira para, meu Deus, resguardar, quitar, honrar com todos os compromissos, que cada um dos nossos lares esteja, meu Deus, agraciado com a presença e com a fartura do Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Nós confiamos, ó Deus, na sua providência. Amém e amém. Nós estamos em mais um elo
da corrente das 7 orações e no 6º elo desta campanha, realizando sonhos. E que muitas vezes nós usamos a figura de Obed-Edom para poder pregar. Hoje eu quero falar com vocês, baseado no texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Senhor nosso Deus, nesta quarta-feira, fala conosco de forma poderosa. Fale aos nossos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obed-Edom não teve nem tempo para se preparar, mas tudo nos indica e nos mostra que ele estava preparado. Davi não quis retirar para si, levar a arca de Deus com ele para Jerusalém, depois do fato ocorrido, depois da morte de Uzá, quando ele colocou a sua mão, quando o carro de boi tropeçou e a arca estava por cair por terra, e Uzá então colocou a sua mão na arca para impedir que ela caísse, e no mesmo momento ele foi fulminado. Caiu um raio do céu e o partiu ao meio, e houve um momento de consternação de todos os que estavam ali, em festa, em alegria, em celebração, em júbilo, e todos se entristeceram de uma forma demasiada diante do fato ocorrido. Davi também do mesmo jeito, e ele não quis levar a arca de Deus com ele para Jerusalém, e naquele momento ele designou que a casa de Obed-Edom seria a casa que iria receber a arca. E Obed-Edom, como eu disse, ele não teve tempo de se preparar, mas a história nos mostra que ele estava pronto. E aqui, meus irmãos, o fato era muito sério. Ou estaria pronto, ou seria fritado. Então, nesta mensagem de hoje, eu quero te dizer, primeira coisa importante, esteja pronto. Ou seja, para estar pronto, você tem que estar se preparando todo dia para aquilo que você sonha. Esta campanha tem por título Realizando os Sonhos. Esteja pronto para aquilo que você sonha. E para estar pronto todos os dias, você precisa estar se preparando. Se você não se preparar, dificilmente o que você espera virá até você. A preparação é o antes, diz respeito a criar um ambiente propício ao que se espera. É como um casal que espera um bebê. Eles precisam preparar antes o enxoval, o quarto, as roupinhas. Eles precisam preparar tudo para que o bebê chegue. Eles não podem simplesmente esperar ter um filho para depois preparar o quarto, preparar o berço, preparar o enxoval, preparar a mamadeira, preparar o leite. Não é assim que se faz. Então esteja pronto, esteja preparado para que você possa absorver, viver os sonhos que você tem. Isso é muito importante. Segundo, comporte-se como se já fosse. Tem muitas pessoas que querem e têm sonhos na vida, mas eles querem que primeiro as coisas aconteçam para depois eles terem um comportamento adequado, um comportamento à altura. Você precisa se comportar como se já fosse. Você precisa ter uma atitude, porque isso é fé. Você precisa começar a agir antes de receber, como quem já tem recebido, como quem já tenha recebido. Isso é muito importante. Comportamento fala das atitudes. O comportamento é o durante. A preparação é o antes. O comportamento é o durante. Diz respeito a pensar como se já fosse, a agir como se já fosse, a ter responsabilidade como se já fosse. Não espere, por exemplo, você se formar em medicina para ter a responsabilidade de um médico. Uma pessoa, por exemplo, que quer
se formar em medicina, que quer ser um médico, e uma pessoa que não consegue ter pontualidade na questão dos seus horários. É necessário que ele faça, por exemplo, uma cirurgia, e é uma questão de vida ou morte. Se ele não é uma pessoa comprometida com o horário antes de ser médico, se ele não se comporta com comprometimento com o horário, com a disciplina antes de ser médico, no momento em que se formar, não vai ser um bom médico, não será um médico confiável, porque não tem um comportamento adequado. Então, o que é que você aspira? O que é que você sonha? Onde você quer chegar? Você precisa ter um comportamento antes de chegar, como se já tivesse chegado. Isso é muito importante. Comportamento de um vencedor, comportamento de alguém que se comporta com responsabilidade. Isso é fundamental. E também, mantenha-se focado. Chegar não é tão difícil quanto se manter. Casar-se é um passo. Se manter casado por toda a vida, aí sim requer renúncia, entrega, paciência, boa vontade. Então, chegar não é tão difícil quanto se manter. É muito importante você se preparar. Preparar é antes. Você se comportar como se já fosse. Isso é durante. Você ter a responsabilidade agora, relacionada àquilo que você pretende depois. Mas você precisa também se manter focado, se manter no seu objetivo. Isso é muito importante para se realizar qualquer tipo de sonho na vida. Eu quero te dizer que existe um poder muito grande quando a gente tem atitude. A atitude, ela fala por nós. E isso é algo espiritual. As nossas palavras e as nossas atitudes, se elas estiverem juntas, conjugadas, se elas estiverem em sintonia, nós acabamos criando tudo o que acontece à nossa volta, ao nosso redor. Nós criamos o clima que nos cerca, através das nossas atitudes, através das nossas palavras. Isso, se você parar para poder pensar, se você viver em um meio onde pessoas só reclamam, só falam mal dos outros, você vai perceber que aquele clima, aquele ambiente é um ambiente carregado, é um ambiente que não traz felicidade, é um ambiente que não traz alegria, que não traz contentamento. Você repara para você ver, dependendo do meio aonde você está, dependendo do comportamento das pessoas, ou você se sente realizado, você se sente para cima, você se sente renovado, motivado, ou então você se sente triste, angustiado, desanimado, sem perspectiva. Então é muito importante você criar o seu ambiente, você ter expectativa e caminhar de acordo com essas expectativas. Quando você faz isso, com as palavras e com as atitudes, você começa a criar um ambiente propício à sua volta para a realização de coisas sobrenaturais. Você quer ver uma coisa? Jesus, quando ele chega naquela casa, aonde o pai vai até Jesus, e é uma pessoa que está servindo as coisas de Deus, e ele faz um pedido para que Jesus vá à sua casa e cure a sua filha. E Jesus, ele diz, eu vou. E enquanto ele está no caminho para poder chegar naquela casa e atender o pedido do pai, tem uma multidão ali, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Então Jesus começa uma conversa ali, e toda uma situação acontece. Enfim, acontecendo aquela situação, alguém vem e diz assim, olha, não é necessário mais que Jesus vá até a casa desse moço que a filha estava doente, porque a menina morreu, a menina está morta. Jesus não dá atenção a isso que está sendo falado, ele fala que a menina apenas dorme, e ele vai até a casa dessa menina, e no momento que ele chega ali, ele fala para aquelas pessoas que estão ali, para elas saírem, para que elas deixem aquele lugar. Por quê? Porque o ambiente que elas criaram ali é um ambiente de tristeza, de dor, de desolação, de angústia, de sofrimento. O ambiente que elas criaram ali não é um ambiente propício, não é um ambiente de quem acredita, não é um ambiente de quem crê. E ele pede a essas pessoas para poder deixarem esse lugar. E então ele vai até a menina e ministra sobre a vida dela e ressuscita aquela menina. O próprio Senhor Jesus, ele agiu assim. O contrário também acontece com aquela mulher.
As pessoas estão encostando em Jesus antes dele ir naquela casa e realizar esse milagre de ressurreição. E Jesus vira e diz assim: alguém me tocou, de mim saiu poder. E as pessoas o indagam: ora, Jesus, está todo mundo se encostando no Senhor e o Senhor pergunta: quem te tocou? Porque uma mulher dentre tantas pessoas que estavam se encostando em Jesus, que estava no meio daquela multidão, tocou em Jesus com fé, de uma forma diferente. Significa que todas as pessoas que estavam ali e que porventura tivessem alguma enfermidade ou algum problema, se tivessem fé e tocassem em Jesus com a mesma fé que aquela mulher tocou, todas elas teriam tido seus problemas resolvidos. Muita gente se encostou em Jesus, mas só uma tocou em Jesus com fé. Essa mulher criou um ambiente à sua volta, criou um ambiente ao seu redor. Ela fez com que o que estava ao seu redor contribuísse com ela, e por isso ela foi curada. Então você veja que coisa interessante. Jesus, quando chega naquela casa, ele pede para que se afastem as pessoas que estão ali, porque elas estavam criando um ambiente ao seu redor, estavam criando um ambiente pessimista, de dor, de tristeza, de angústia. E naquele momento, ele pedindo para que elas se afastem, ele realiza um milagre sobrenatural que desafia a ciência, que desafia o conhecimento humano. Então, quando a gente tem sonhos, nós precisamos nos preparar, estar preparados para aquilo que nós sonhamos, independente da opinião dos outros. Nós precisamos nos comportar agora como se nós já tivéssemos alcançado aquilo que sonhamos. E quando eu digo comportamento, não é ter o nariz empinado, mas é ter a responsabilidade, a organização, o compromisso, a atitude. É ser uma pessoa respeitosa e respeitada, é ser uma pessoa séria em relação àquilo que nós esperamos e sonhamos para a nossa vida. E sempre nos manter focados, lembrando que chegar não é tão difícil quanto se manter. Muito bem, Obed-Edom mantinha esses compromissos na sua vida. E eu quero compartilhar com vocês agora, dentro dessa mensagem, algo muito importante. Porque nós temos dois personagens aqui e duas casas sendo mencionadas. Primeiro, a casa de Abinadab, onde a arca ficou por 20 anos. E que a Bíblia não cita nenhum registro de que tenha acontecido algo espetacular, algo extraordinário. A Bíblia não cita que tenha acontecido isto, na casa de Abinadab. E o nome Abinadab significa pai da generosidade. Eu queria refletir com você sobre a igreja de Abinadab, ou a igreja Abinadab. E pensar com você, como Abinadab aqui sendo um tipo de igreja. É uma igreja, a igreja Abinadab, é uma igreja aonde se começa bem, as coisas começam bem. As intenções, conhecimento que se tem no começo, no início, são os melhores, as melhores intenções. E ninguém pensaria, ou pensa que na igreja de Abinadab, de estilo Abinadab, alguém vai se desviar do caminho certo. Mas o tempo passa, e a gente sabe que nem todos os dias são iguais. Tem dias de sol, mas tem dias de chuva. Tem dias de primavera, mas tem dias de inverno. E quando as coisas começam a apertar, essa igreja de Abinadab, ela não mantém o mesmo compromisso. O aprisco de Abinadab, ele deixa de acreditar no amor infinito e sobrenatural de Deus, e ele começa a encostar a presença de Deus de lado. E ele passa com o tempo a acreditar nas suas próprias habilidades. A igreja, estilo Abinadab, quando o tempo passa, ao invés dela continuar com aquela mesma fé em Deus, aquele mesmo compromisso com Deus, a igreja Abinadab, ela vai perdendo isso. E ela vai deixando isso de lado. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Lembre-se que nós falamos aqui na mensagem sobre 3 pontos fundamentais: estar preparado e manter-se preparado, comportar-se como se já fosse, isso é para a vida inteira, e manter o foco. A igreja de Abinadab, ela não consegue se manter, ela não mantém o foco, e nós precisamos vigiar isso. Será que isso está acontecendo conosco?
Porque se eu perguntar assim, será que isso pode acontecer conosco? Isso pode acontecer com qualquer um. Perder o foco. 20 anos a arca de Deus na casa de Abinadab. E parece que ela se tornou um objeto de lado. Um objeto obsoleto. Nós temos que tomar muito cuidado e vigiar muito. Porque nós corremos o risco disso acontecer conosco. Apocalipse vai falar a respeito da igreja que está morna. Não é quente e nem é fria. E o próprio Senhor disse que gostaria que ela fosse quente ou fria. Porque se fosse um dos dois, fosse quente, estaria tudo certo. Se fosse fria, poderia ser esquentada. Mas morna está numa condição, não é, mais ou menos, vamos ver no que vai dar. Essa é uma condição muito perigosa. Sabe por quê? Porque o morno pode se esquentar, ponderar e se tornar quente, mas outrora ele pode se esfriar e se tornar completamente gelado. Então é um perigo muito grande. Cada um de nós tem que tomar muito cuidado para não se transformar numa igreja Abinadab. Uma igreja que está preocupada com a sua própria vida e que passa o tempo tentando arrumar um tempinho para Deus, mas não encontra. Tem tempo para a internet, para as redes sociais, para conversar com as pessoas e tudo mais, mas não tem tempo real para Deus. Vai se esfriando com o passar do tempo. Hoje as pessoas não têm mais tanta expectativa de saírem de suas casas para se dirigirem à casa de Deus. Até mesmo com esse aspecto de dificuldade pandêmica, muitos, eu sempre prezo aqui, você sabe disso, pelo cuidado, pelo bom senso, pelo equilíbrio, mas a gente tem que ter cuidado, bom senso e equilíbrio, mas não pode deixar isso se transformar em uma desculpa. Muitas pessoas, quantas pessoas têm se desviado da presença de Deus? Não estou falando diretamente de pessoas aqui nessa igreja, porque graças a Deus, louvado seja o Senhor, nós temos tido um povo, ovelhas, muito fiéis. E daqui a pouco eu vou falar a respeito da igreja estilo Obed-Edom. Mas nós temos tido muita gente se desviando da presença de Deus. A gente entra nas redes sociais, é inevitável, hoje todo mundo está linkado, e vê o comportamento, as fotos, os vídeos de certas pessoas, irmãos. Meu Deus, a gente fica perguntando, o que está acontecendo com esta pessoa? Quantas pessoas a gente vê aí no lugar tal, e falando sobre a sua vida e mais não sei o quê, e essa pessoa passa longe da igreja. Você não vê essa pessoa na igreja. Pode ser que alguém até diga assim, pastor, culto, eu não vou mesmo, porque eu estou muito apreensivo, eu acho muito perigoso. Mas a igreja está aberta todos os dias, de 9 às 17 horas. Essa pessoa que está tão apreensiva, tudo bem que esteja, cada um é cada um. Mas será que ela não pode passar? Ela vai no supermercado, vai numa farmácia, vai no açougue, cumpre os seus deveres do dia a dia, às vezes vai até o trabalho. Será que essa pessoa não pode passar na sua igreja um dia da semana, fora do horário de culto, para se ajoelhar, buscar a Deus, orar, manter a sua fidelidade? Será que não pode fazer isso? Cuidado, irmão, porque a igreja Abinadab é aquela igreja que começa muito bem e parece que tudo vai dar certo com ela. Abinadab preparou o seu próprio filho, Eleazar, para ser o sacerdote da arca e cuidar da arca. 20 anos a arca ali naquela casa. E não há registro de nada sobrenatural acontecendo na casa de Abinadab. A igreja de Abinadab, muitas vezes ela age como os filisteus. Ele colocou um sacerdote, mas quando Davi foi para buscar a arca, ele não soube nem instruir Davi. O sacerdote que estava lá não soube instruir Davi. Eleazar não disse assim, olha Davi, o que é isso que você trouxe? Carro de boi. Olha Davi, os filisteus, eles conduziram a arca de Deus através de um carro de boi. Mas esse não é o jeito certo. Eles fizeram isso porque eles não conhecem a Deus. Mas nós conhecemos. Olha Davi, o jeito certo de conduzir a arca é nos ombros. E isso deve ser feito pela família dos levitas. Se eles, 20 anos, será que em 20 anos
aquele sacerdote não teve tempo de ler um registro do próprio Senhor, demonstrando através dos escritos de Moisés como se deveria carregar a arca de Deus. 20 anos a arca de Deus estava na casa de Abinadab e eles não sabiam nem como conduzir a arca. Fizeram como os filisteus. Tem muita gente, preste atenção, se comportando como a igreja de Abinadab. Querem levar a presença de Deus, mas de qualquer forma, sem reverência, do jeito que acham que está certo. Não tem tempo para observar a palavra de Deus. Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para observar a palavra de Deus. As igrejas de Abinadab morrem na eira de Nacon. E o interessante é que o nome Nacon, onde Uzá morreu, quer dizer lugar onde não se pode tropeçar. Quando nós estamos andando com Deus, preste atenção, quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos tropeçar. Significa isso? Significa que nós devemos servir a Deus do jeito que Deus se agrada, do jeito que Deus quer. As igrejas de Abinadab estão cheias de morte espiritual, só barulho, só gritaria, mas não há arrependimento. Gritam, pulam, saem para fazer as mesmas coisas que faziam antes, mas nós não encontramos arrependimento, mudança de vida. Querem uma igreja que se pareça mais com uma discoteca, querem um discurso que se pareça mais com uma reunião coach. Não estou falando mal da questão coach, quero que vocês entendam bem. Querem uma igreja que seja como se fosse um circo, onde haja um entretenimento. O mundo está entrando, ou já entrou, na igreja estilo Abinadab. A igreja Abinadab quer ser reconhecida, respeitada, notada por todos, mas ela não quer ser notada de verdade por Deus, porque ela já perdeu a sua essência, ela perdeu a sua originalidade, ela deixou o temor de lado. A igreja de Abinadab se agrada muito mais de consultar um pseudo-profeta ou profetisa para poder dizer o que é que vai acontecer no futuro, para poder dizer se o relacionamento vai dar certo, se o namorado vai ser bacana, se a namorada vai ser legal, para dizer se vai ganhar dinheiro ou se vai perder dinheiro, para satisfazer o próprio ego. Prefere consultar um pseudo-profeta ou profetisa para poder alcançar isso, do que buscar a palavra de Deus. A igreja Abinadab, ela não valoriza tanto os irmãos, tanto a família na fé. Ela não valoriza o lugar onde ela foi batizada nas águas, o lugar onde ela foi acolhida, recebeu o Espírito Santo, o lugar onde foi retirado os seus carrapichos, onde foi curada as suas feridas, os seus machucados, onde o pelo foi escovado, onde foi lavado da sujeira. A igreja Abinadab, ela não respeita isso, ela não se importa com isso. E embora a presença de Deus esteja ali, a presença de Deus não é reverenciada, Deus não é cultuado da maneira que Ele deseja. As coisas não são feitas de forma em que Deus seja engrandecido, mas as coisas são feitas de maneira e de forma em que a igreja de Abinadab esteja em evidência. É por isso que na igreja de Abinadab, mesmo as pessoas querendo fazer o que é certo, ela não produz vida, ela produz morte. É por isso que na igreja de Abinadab, ao invés de descer fogo do céu, para que as pessoas sejam batizadas e cheias do poder, desce um raio que parte a pessoa no meio, e acontece morte, tristeza, e acontece angústia. A ação espiritual, a ação do Espírito Santo está impedida de agir, proibida de agir, não porque Deus não tenha poder para agir, mas porque não é lhe dado espaço devido e direito para que Ele faça conforme Ele quer. Mas nós também temos uma igreja, que é a igreja de Obed-Edom, nesse nosso comparativo. Que é a igreja de Obed-Edom? É a igreja que serve, é a igreja que adora. Muita gente não entende direito o que significa servir, o que significa adorar. Servir vem de servo. Se faz o que quer, não é mais servo, é senhor.
Nós, na condição em que andamos com o Senhor Jesus, é por isso que Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, eu nunca vou ser Senhor. Se eu o convidei para ser o meu Senhor, o meu único e suficiente Salvador, eu jamais poderei ser o Senhor. Jesus agora se transformou em meu Senhor. A igreja de Obed-edom é uma igreja que aceita receber a presença de Deus. E que mesmo sem, às vezes, conhecer o Senhor tão profundamente, ela sabe tratar a presença de Deus com humildade, com amor, com entrega, com reverência. A igreja de Obed-edom, ela aprendeu a se humilhar na presença de Deus. Ela aprendeu a reconhecer o Senhor como Deus grande, como Deus eterno. E eu creio, graças a Deus, que ainda existe igreja como igreja Obed-edom. Eu creio que você que está me escutando aqui, meu irmão, não é uma igreja estilo Abinadab, que passou a fazer tudo o que quer, do jeito que quer, e que os seus sonhos, porque essa campanha ela tem esse título, Realizando Sonhos, seus sonhos não estão acima dos sonhos de Deus, e que você não vai sacrificar a palavra de Deus, os sonhos de Deus, por causa dos seus sonhos. A igreja Obed-edom é a igreja onde Deus está em primeiro lugar, onde a presença de Deus é levada a sério. A igreja Obed-edom é uma igreja que faz toda a diferença. É uma igreja que jejua, é uma igreja que ora. A igreja Obed-edom, ela leva a sério atender aos necessitados, socorrer aos que têm fome, aos que têm sede. A igreja Obed-edom, ela está ligada em Deus, ela está ligada na palavra de Deus. Esse nome Obed-edom, um dos seus significados é servo vermelho, ou seja, um servo que foi tirado da terra. Edom, um servo que foi tirado da terra, como Adão, né? Adão também significa vermelho. E esta igreja Obed-edom é aquela igreja onde a arca de Deus estava presente, ficou presente em um momento de dificuldade, e que a arca de Deus, que outrora, há pouco tempo, ela trouxe morte, na casa de Obed-edom ela trouxe vida, porque ela foi tratada, respeitada, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus exige, do jeito que tem que ser. Obed-edom se esforçou, se capacitando em adorar a Deus. Quando a arca de Deus foi tirada da casa dele, ele disse: eu não quero mais morar na minha casa, eu quero cuidar da arca de Deus. E Davi fez uma tenda onde ele colocou a arca de Deus, porque não foi dado a Davi o direito, o privilégio de construir o templo. Não foi dado a Davi. E Obed-edom passou a ficar na porta da tenda, guardando a arca de Deus, porque ele amava a presença de Deus. Ele ficou ali como um porteiro, como um guardião. Essa simbologia é muito bonita. Guardar a presença de Deus. Eu te pergunto, você tem o desejo de guardar a presença de Deus no seu coração? De guardar Deus no seu coração? De guardar com carinho, com responsabilidade? Guardar a presença de Deus é se perguntar: esta minha atitude está agradando a Deus? A minha forma de falar, a minha maneira de agir, até mesmo os meus pensamentos, a maneira com que eu me visto, agrada a Deus? A forma que eu trato os meus irmãos, a minha família, agrada a Deus? O que eu falo no meu secreto, dentro da minha casa, ou entre um irmão e outro, a respeito dos outros, é uma conversa que Deus entraria nela, hein? É uma conversa em que Jesus estaria presente, dizendo: que coisa boa que vocês estão falando aí. Isso é guardar a presença de Deus. É nós fazermos uma avaliação o tempo inteiro de como é que está sendo a nossa atitude diante dele. Olha, irmãos, isso pode até parecer farisaico, mas quando a gente tem uma intenção boa no coração de agradar a Deus, nós vamos querer também agradar os nossos irmãos, a nossa família. Nós vamos querer ver o bem de todo mundo. Sim, nós vamos querer tratar bem as pessoas, ver as pessoas crescendo. Nós não vamos nos alegrar com a derrota de ninguém, com a queda de ninguém, com a dor, com o sofrimento de ninguém.
uma pessoa que está guardando a presença de Deus, uma igreja estilo Obed-Edom, ela não vai se alegrar com a derrota de nenhuma pessoa. Deus ama o ser humano, Deus ama as pessoas. Quanto mais a gente serve a Deus e tem compromisso com Ele, mais nós vamos querer ver o bem do nosso próximo. A igreja Obed-Edom é diferenciada, ela não se mistura com o mundo, ela não quer as coisas que o mundo oferece. Isso é um outro grande perigo, irmãos. Eu já falei com vocês em alguns cultos a respeito de nós esperarmos alguma satisfação no mundo, alguma alegria, algum contentamento. E isso durante um tempo pode até nos seduzir, mas isso não vai dar para a gente uma alegria real, uma alegria completa, uma paz verdadeira. O mundo não pode nos oferecer nada disso. E quantas pessoas estão trocando a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, compromisso com a igreja, pelas coisas que lhes são oferecidas no mundo, pelo glamour, pela fama. Mesmo às vezes não conseguindo isso em um estágio maior, mas vivem seduzidas com isso. E por isso estão tão angustiadas, porque acham que quando tiverem aquilo que sonham de acordo com o padrão do mundo, é que serão realizadas. Acham e pensam, isso é uma sedução, viu? Isso é um engano de Satanás. Pensam que quando conseguirem aquilo que sonham de acordo com o padrão que o mundo está estabelecendo, aí serão realizadas. E aí, se por acaso conseguirem isso, vão perceber que não trouxe realização nenhuma. A igreja de Obed-Edom causa terror no inferno, porque a igreja de Obed-Edom vive o milagre de Deus. Ela não precisa vender tijolinho, garrafinha de água, ela não precisa vender óleo. Não, a igreja de Obed-Edom não está atrás de pontos de contato, porque ela tem contato com Deus. Ora, se eu tenho contato com Deus, por que eu vou precisar de um ponto de contato? Se eu tenho acesso a Deus, por que eu vou precisar de um outro meio acessível a Deus? O meu caminho para poder se aproximar de Deus é aquele que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, e ponto final. Na igreja de Obed-Edom, as pessoas são fiéis por caráter. As pessoas mantêm a fidelidade porque o seu caráter é fiel, é de livre e espontânea vontade. A igreja de Obed-Edom, as pessoas servem a Deus porque está embutido no seu jeito de ser. Elas têm prazer em fazer isso. A igreja de Obed-Edom, ela não necessita de tapinha nas costas. A igreja de Obed-Edom não necessita de reconhecimento humano. A igreja de Obed-Edom vai servir a Deus se tiver um resultado por estar servindo, e se não tiver, ela vai servir do mesmo jeito, porque a igreja de Obed-Edom não serve para ser reconhecida, ela serve porque ela reconhece a Deus. Ela não serve para ser notada, ela serve porque ela nota, ela se apercebe da presença de Deus. A igreja de Obed-Edom não está servindo a Deus para receber alguma coisa dele, mas porque ela acredita que ela já recebeu. A igreja de Obed-Edom, ela não serve a Deus pelo imediato de agora, mas ela serve porque confia na promessa de onde ela passará a eternidade, e ela sabe que o resultado da sua fé prática vai ser algo extraordinário, algo imensurável diante do Senhor. A igreja de Obed-Edom, ela está preparada agora para que, se Jesus vier para buscar, ela será arrebatada, porque ela está pronta, servindo a Deus. A igreja de Obed-Edom não tem azeite pela metade, não tem alegria pela metade, nem paz pela metade. A igreja de Obed-Edom, quando o noivo vier, ele vai dizer: entre para os aposentos, minha amada, entre, minha serva fiel. Essa é a igreja de Obed-Edom. Não é a igreja que está olhando para as circunstâncias, para os sentimentos, para as emoções, para servir a Deus, mas é a igreja que serve a Deus, escute, servindo uns aos outros, servindo a própria igreja, sendo fiel, porque ela tem um caráter de fidelidade. Eu quero te perguntar,
antes de nós formarmos essa corrente poderosa das 7 orações. Que tipo de igreja você quer ser? A igreja de Abinadab, que começa bem, que tem muita aparência, mas que não permanece? Quem você quer ser? A igreja de Abinadab ou a igreja de Obed-Edom? A igreja que serve, a igreja que adora. Pense nisso. Agora nós vamos formar a poderosa corrente das 7 orações. Você que está ouvindo essa palavra agora, foi tocado por Deus e que quer começar a fazer conosco uma corrente, mesmo aí na sua casa, daqui a pouco nós vamos estar linkados presencialmente em nome de Jesus. Mas você faça um voto com Deus de estar conosco 7 quartas-feiras, online ou presencial. Você vai colocar um pedido diante do Senhor e eu tenho certeza, Deus na sua infinita misericórdia e graça, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Quem puder, se ajoelhe e nós vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Obed-Edom, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento de fé, meu Deus, eu te apresento esta pessoa que ora comigo aí em casa, que ora comigo me escutando, meu Deus, através de um aparelho celular, de uma TV, ou às vezes, quem sabe, apenas ouvindo, sem poder ver nenhuma imagem agora. Meu Deus, eu oro no poder do nome de Jesus, para que juntos na mesma fé, o Senhor que está aqui agora, está aí também nesta casa, neste lar, nesse local de trabalho, onde quer que seja, operando na vida desta pessoa. E agora eu oro, meu Deus, pedindo, entra com a sua providência, com o teu milagre, entra com o poder de cura, meu Deus, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, opera nessa doença que até mesmo os médicos dizem que não tem cura, que não tem saída, e dá a cura nesse momento em nome de Jesus. Nesta mesma fé, socorre esse que passa um problema na família, no casamento, de relacionamento entre pais e filhos, de relacionamentos familiares, esse que passa por uma luta no seu local de trabalho, no seu local de estudos, esse que passa por uma prova difícil, meu Deus, dá o livramento agora em nome de Jesus. Alcança, meu Pai, esta causa que eu citei e tantas centenas de outras que eu não falei, que eu sequer mencionei aqui, mas que essa pessoa está pensando, está orando, está falando agora. E meu Deus, abençoe em nome de Jesus. Nesta fé eu repreendo Satanás, toda obra do inferno, toda obra dos demônios, em nome de Jesus, e ministro a bênção de Deus. E nesta fé eu declaro formado mais um elo dessa corrente poderosa das 7 orações e o 6º elo desta campanha, realizando sonhos em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. Domingo nós estamos aqui de forma presencial, 5 cultos. Você que tem vindo, você sabe qual é o seu horário, esteja conosco. E nós temos espaço nesses 5 cultos para que você que pretende voltar a frequentar presencialmente esteja conosco em nome de Jesus. Levante a sua mão e vamos agradecer ao Pai. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite, por essa corrente das 7 orações. Continue nos abençoando. Continue abençoando o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Continue abençoando os nossos líderes, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, o pastor Leandro, o pastor Estéfano, o pastor Altair, o pastor Itamar. Continue abençoando, meu Deus, a cada um de nós, o nosso país, em nome de Jesus. Continue abrindo portas, meu Deus, de livramento para a nossa nação, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai. E agora que nós nos despedimos, que estejamos todos debaixo da sua paz. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Há uma luz que vence a escuridão. O mundo está carente. O que nos falta são atitudes verdadeiras. E a verdade se encontra em atitudes baseadas no amor.
pois o amor é a raiz do cuidar e do servir. Se amar é uma decisão, então você está a um passo de levar o cuidado a quem precisa e servir a quem necessita. Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para amar.